aí, você que veio fazer uma consultoria comigo pra gente analisar melhor a sua estrutura, a sua simetria e ver o que melhor combina com você? Ok, você já fez essa consultoria alguma vez? Sabe mais ou menos como é que funciona? Ok. Eu vou precisar, obviamente, pegar alguns dados seus, entender um pouquinho sobre o seu estilo, né? As suas medidas, para eu poder te dar algumas sugestões do que pode ficar melhor ou não para você, tá bom? Primeiramente, vou começar então com a sua altura. Você sabe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas suas mãos. Suas mãos são bem pequenas, né? Certo. Agora, por favor, deixa eu ver o seu pé. Ele parece pequeno também, né? Que número você calça? 36. Vou precisar agora analisar a diferença da sua medida do seu tronco pro resto do corpo, do quadril pra baixo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora aqui das pernas pra baixo, tá? Aqui agora também a sua testa. Nariz mais comprido, vira aqui de lado, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Seus lábios macios, carnudos, olhos grandes, você tem. Porém o nariz um pouco pontiagudo, vira de lado assim. Vamos ver a sua testa. Testas pequenas. Aqui, agora eu faço queixo, aqui, muito bem. Agora analisar o tamanho do seu pescoço, tá? Pescoço aqui. A medida pra ver se ele é muito largo. Agora a gente vai ver se ele é muito grosso ou fino, tá? O seu cabelo, você costuma manter ele assim mais reto mesmo? Sem tanto movimento, né? Ok, a franja tá deixando crescer. Deixa eu ver aqui. Seu cabelo, a textura dele, a cor dele é natural? Natural. Bem, vê o seu ponto de equilíbrio aqui, que vai do seu pescoço até o começo aqui do peito. Muito bem. Deixa eu ver aqui em relação também ao comprimento dos seus braços. Ok. O que eu pude analisar aqui pela sua estrutura, você é uma pessoa pequena, mas você tem uma estrutura óssea presente, né? Com uma estrutura muscular que é bem aparente. A gente costuma normalmente nomear alguns nomes para que fique mais claro para cliente. Por exemplo, carnes, pessoas que têm aquela silhueta mais fina, carnes mais aparentes, mais macios, a gente chama de que possui uma essência feminina. Já estruturas mais angulosas, retos, presença muscular mais predominantes, a gente chama de uma essência masculina, ok? A gente pode ver o extremo dessas duas essências para você entender um pouco mais. Por exemplo, na Gisele Bündchen, ela possui essa essência masculina. Isso não quer dizer que ela seja masculinizada, mas ela tem essas características, que é o corpo bem alongado, a carne dela é bem próxima ali ao corpo, ombros pontiagudos, linhas sempre na horizontal, assim. Então, ela tem essa estrutura, mesmo que ela engorde, isso faz parte da estrutura dela. Muito oposto, por exemplo, da Marilyn Monroe. Você olha pra ela, você vê claramente que ela tem uma carne mais macia, mais arredondada, os ombros mais arredondados, o quadril. Então a gente chama de uma essência feminina, né? Lembrando que não tem nada a ver com o estilo de cada uma, ok? Então, você entendendo esses dois tipos de essência, analisando você, pude perceber que você possui as duas essências andando juntas. Você tem uma carne muito macia, você vê que tem bastante volume nos quadris, pernas. A sua silhueta, ela é um pouco fina, mas não tão fina, mas também não chega a ser tão reta. Então, ela é um equilíbrio. Os seus ombros, né, são bem definidos, aparece, né, bastante o músculo. Então, analisando assim de uma forma geral, né, os seus pés, mãos são pequenas, você possui os dois tipos de estruturas andando juntas. Então, para a gente causar um equilíbrio, né, já que tem as duas formas juntas, a gente precisa usar um pouco de assimetria no que você precisa usar.
Eu vou te dar algumas dicas. Por exemplo, pelo que você me disse na sua altura, é interessante você usar blocos de cores, né? Não usar looks tão monocromáticos que não valorizam tanto. Lembrando que tudo que eu tô te passando aqui não é uma regra do tipo você pode, que você não pode. São apenas algumas dicas, mas você usa como você quiser, tá bom? Você fica livre. É só pra você ter um pouco mais de ideias mesmo, pra você arriscar, né, nos seus looks, na forma de se arrumar, do seu corte de cabelo. Tudo isso a gente vai abranger, tá bom? São só algumas dicas mesmo. Que você se sinta confortável naquilo que a gente for passar. Por exemplo, esse teu look que você tá com esse vestidinho verde, ele é extremamente macio, fluido. Seria bem interessante, né? Roupas um pouco mais próximas ao corpo. E uma dica super boa pra quebrar um pouco e criar um bloco de cores é usar o próprio cinto. Quer ver, ó? Vamos usar aqui, ó. Aqui. Ó. Ele já dá um outro ar. E valoriza também a cintura. Ou se for para um evento mais noturno, algo que chame a atenção. Também assim, ó. Pessoas que possuem essas duas essências bem equilibradas, elas funcionam muito bem com itens fashionistas. Como, por exemplo, esse cinto aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui com você? Ó, dá pra fazer um look mais noturno, tá? Pode usar também, como eu disse, bloco de cores funcionam muito bem, né? Um color block. Se você não for tão usada, a própria quebra de cores neutras já dá um equilíbrio também pro seu visual, tá bom? Se você quiser, numa próxima consulta, você pode voltar aqui, trazer o que você tem e a gente ter ideias de como a gente pode fazer uma combinação. O que você acha? Essa primeira consulta é só realmente para te dar algumas ideias do que você pode fazer aí pro seu look. Agora a gente vai pro seu cabelo, tá bom? Seu cabelo é bem interessante, que ele tenha camadas, volumes, um pouco de assimetria. Isso vai trazer equilíbrio pro seu corpo, né? A gente precisa entender que você não é só o rosto, né? Embora o cabelo ele seja a moldura, mas é todo o resto do corpo, tá bom? O que você acha de a gente arriscar um pouquinho e trazer um corte de cabelo aí? Arriscar. Nada muito radical, caso você não queira. Podemos? Muito bem, eu vou começar umedecendo um pouquinho. Seu cabelo é bem macio, né? Vai ficar lindo. Um repicado mais suave, ok? Faço sim. Então, pegando essa mecha. A sua franja também a gente pode colocar um pouco mais de movimento, não deixar tão reta. O que você acha? Não vai repicado. Já que você tá deixando ela crescer, vai ficar com um volume bonito. Deixa eu cortar aqui atrás. Volume. Aí já deu bem mais leveza pro seu cabelo, olha. Muito mais bonito. Lembrando também que tem também até um jeito certo de você valorizar ainda mais a sua arquitetura. Todos nós temos um lado que a gente gosta mais do nosso rosto, né? Você sabe qual que é o seu? Esse aqui. Então uma dica é quando você for repartir o seu cabelo, você deixa ele mais à mostra aqui, ó, jogando, sabe? Aparecendo mais o lado que você gosta. Isso também vai causar um equilíbrio, né? Uma simetria melhor pro seu rosto, caso você deseje, tá bom? Essa é uma diquinha.
E até porque ele vai estar agora com mais movimento, ele vai valorizar ainda mais essa... É um cacho, né? Você tem um cabelo um pouquinho ondulado, um pouco indefinido. Mas ó, passa a mão pra você ver como já tem uma leveza. Agora a gente vai pra maquiagem, tá bom? Maquiagem também é algo muito essencial. Lembra que eu falei que bloco de cores funciona muito bem com o seu estilo, estrutura? Você pode também, se caso você não queira usar tanto nas roupas, você pode usar na maquiagem. Num batom, às vezes uma corzinha assim no olho, aqui embaixo do olho. A gente pode fazer inclusive algo pra harmonizar com a roupa que você já tá. Bom, a pele no seu caso é ideal um pouco mais seca, não extremamente seca, mas não tão glow. Ela funciona melhor. Mas, como eu falei, fica a teu critério, tá? Espalhar. Passando na testa dessa testa. Aqui embaixo do olho pra cá, bem tratadinho. Puxa um bocadinho de cima, fazendo aqui indo. Fazendo essa massagem, tá? Acho que ficou. Vamos passar uma basezinha. Lembrando que a gente vai fazer um look intermediário, sabe? Dá pra usar de dia, mas assim, de noite também dá. Entende? Passando aqui, passando. Muito bem, muito bem. Espalhando corretivo, passando batidinhas. Por baixo, por baixo, por baixo. Aqui na testa. Passando. Muito bem, muito bem. Passar um rímelzinho, né? Já tava com um pouco, né? Vou só acrescentar aqui nas partes que não ficou tão bem. Aí. Vem pra cá, pra cá. Pra baixo, pra baixo. Aqui. Agora sim a gente vai passar um batom. Isso, ele é quase da cor do teu vestido, mas ele tem uma cor mais forte, assim, é um pouco parecido com o meu, inclusive. Ó. Passando. Mais forte. Não muito. Ah, então vamos se arriscar, eu acho que vai ficar lindo. Aí. Se você quiser que eu dê uma modelada melhor aqui na franja, ó, a gente vem aqui, ó, com a prancha aqui, ó, dá uma viradinha, ó. Aí, já tá uma outra cara. Quanto aos acessórios, tá? Os acessórios são muito importantes também. No caso, você já tá com cinto, como eu falei, lembra que eu falei que acessórios, assim, que tem um pouco mais de precisão, nem tão longos e nem tão curtos, mas que seja médio. Que é o perfeito equilíbrio, tá? Acho que eu tenho algumas opções aqui. Acho que esse aqui, ó, ficaria lindo em você, ó. Podemos, consegue colocar? Ok. Muito bem. Um relógio também de acessório. Vou colocar aqui. Ó, me dê seu braço aqui, tá? Pra dar uma finalizada, a gente pode passar um pó. Que, né, pra durar a maquiagem no dia todo, tá? Principalmente aqui embaixo dos olhos.
do que eu poderia te trazer, só para dar uma introdução nesse universo que é tão, assim, grande, né? Na próxima vez, se você quiser, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa questão das roupas, porque também tem a questão do seu estilo pessoal, né? Eu preciso entender se você é uma pessoa mais romântica, mais criativa, mais dramática, uma pessoa mais clássica, casual, né? Tudo isso a gente pode englobar um pouquinho melhor na tua arquitetura para que você se sinta confortável melhor do que você pode se vestir. E a gente pode unir ainda mais com a maquiagem. Essa maquiagem que eu trouxe, ela é super simplesinha, ela só tem um toque ali do batom mais escuro, o olho mais tranquilo, né? Mas da próxima vez a gente pode fazer um look mais incrementado com a maquiagem um pouco mais forte, né? Que realça. Olá, seja muito bem-vindo ao seu teste de coloração pessoal. Não sei se você já deu uma estudada um pouco no assunto, sabe mais ou menos como funciona. Estudou um pouquinho, viu como era, não entendeu muito bem. Ele é um pouquinho complexo, sim, mas assim não é impossível de entender. Eu vou tentar explicar pra você de uma forma que fique mais simples. Isso de uma forma assim geral, nós temos as cores frias e cores quentes, né? Até o próprio cenário aqui tá indicando isso, né? Tem essas cores mais frias e do outro lado as cores mais quentes, né? Pra representar. É algo que você vai treinando com o olhar, tá bom? Tende a puxar pro mais acinzentado, os quentes, né? Conforme a gente vê aqui, ó. Vou te mostrar aqui, tá? Ó, nesse círculo, consegue ver as cores que são representadas pelas cores quentes, tá? Isso, são esses aqui, o amarelo, o laranjado. E aqui embaixo temos as cores mais frias. Sim, esse círculo cromático, ele tem várias nuances, né? Você consegue encontrar, inclusive, com muito mais cores. Mas, em geral, essas cores aqui é o que vai indicar. E em nós, a gente tem uma predominância entre essas duas características, que é o que vai determinar também o tipo de cor que pode favorecer. Nós temos vários aspectos que podem indicar isso, como a cor das nossas veias, do cabelo, cor da pele. E a gente vai analisar isso com você. Primeiro passo, eu preciso que você esteja sem nenhuma maquiagem, sem nada. Tem um pouquinho, né, de batom no teu lábio, dá pra gente tirar. Limpar aqui. Tirar aqui. Aí, isso. Eu também vou precisar que você tire os seus acessórios. Aqui. Isso, esse aqui do braço também. Isso aqui também é um indicativo, né? Você gosta mais de usar acessórios dourados ou prata? Não, ainda não posso dar a resposta. A gente tem que fazer uma análise completa. Vou pedir para que você vire o seu braço assim, né? Com um punho aparecendo. Que eu vou ver as suas veias aqui, tá? Essa parte costuma ser mais clarinha, tá? Vou dar uma olhada aqui. No seu caso, você consegue ver que as veias do seu braço, ela tá bem mesclada entre veias verdes e arroxadas, azuladas. No caso, você é considerada neutra, com base nesse aqui. Ninguém é considerado neutro puro em tudo, tá? Por isso que a gente examina várias outras características da pessoa. Nas veias, por exemplo, a gente não consegue tirar uma conclusão só com isso, porque você tem uma nuance das duas veias, consegue ver? Isso, tanto a veia mais arroxada quanto a esverdeada. A esverdeada, ela puxa pro tom quente e as veias mais arroxadas pro tom frio. Agora, para analisar o seu rosto, preciso que você prenda seu cabelo. Ele já tá, né? Pode prender um pouquinho mais. A cor do seu cabelo é natural. Não tem nenhum tipo de química. Porque se você tivesse algum tipo de química, eu ia ter que colocar uma faixa na sua cabeça, porque a cor influencia também no resultado. Eu, como consultora, eu já acho que o cabelo natural
se você nasceu, né, com essa cor, ele vai refletir aquilo que você é, né? Tem consultoras que gostam de colocar uma faixa, mesmo com cabelo natural. Tá. Agora aqui, eu preciso que você, se você tiver uma blusinha assim, nude, não tem problema. Eu tenho essa aqui, ó. Vou colocar aqui no teu colo pra não interferir em nada, tá? Vou colocar aqui. Isso. Pode amarrar aqui, ó. É sempre importante que você esteja de frente para uma luz natural, porque se a gente usa uma luz artificial, né? A luz artificial, ela tende a puxar ou pra um frio ou para um tom quente mais amarelado, e a gente não quer que tenha nenhuma dessas influências. Então é bom que você vire sempre para uma janela, para ficar mais fiel possível. Ó, eu vou dar uma analisada aqui nas extremidades do seu rosto. Ó, eu já consigo perceber que a ponta do seu nariz é mais rosada, o seu lábio também, ele é mais rosadinho. Aqui, ó, quando a gente esfrega um pouquinho, tá vendo que ele fica mais rosado? Então ele já tem essa característica na sua pele. Agora eu vou analisar aqui o seu cabelo. Deixa eu ver aqui. Ele é um castanho claro que puxa pro dourado, né? Ele tem características quentes nesse caso aqui. Vou precisar também ver seus olhos. Ele é um castanho, mas ele tem um fundo verde. Aquele verde folha, que também é uma característica quente, predominante. Vamos ver aqui. Muito bem. Ele é um castanho neutro, mas ele tem algumas nuances de dourado, né? O dourado, ele puxa pro tom quente. Agora vendo o seu colo aqui, ó, dá pra ver que ele puxa pros dois lados, né? Alguns lados ele fica mais rosado, mas você consegue ver também as veias, né? Mais esverdeadas. Isso só de observar, assim. Bem branquinha. Eu ser bem branquinha nem sempre às vezes quer dizer, né? Eu também achava que às vezes você ser muito branquinha é sinal de que já puxa, né, pro tom frio, mas nem sempre. O bronze, ele pode, uma pessoa muito bronzeada pode alterar o resultado, sim. Mas precisa ser um bronze muito, muito bronze, assim. A pessoa tá muito bronzeada, aí interfere no resultado. Mas um bronze, assim, que a gente pega, não muda muito no resultado. Ele precisa realmente, assim, tá demais, sabe? Agora sim a gente vai fazer os testes com os tecidos, tá bom? Eu vou colocar então aqui na sua frente. Eu peguei aqui o vermelho mais puro que eu tinha, que é esse aqui. E um azul também, o mais puro assim que eu tinha. Ele não pode ser nem muito claro e nem muito escuro. Isso. Então a gente vai fazer aqui, ó. Por aqui. No seu colo. Aqui, tá? Só lembrando, quando eu passar os tecidos, eu vou observar como a sua pele se comporta. Ela vai ficar mais amarelada, ela vai trazer brilho pra sua pele. Será que essa cor tá deixando mais manchado essa parte aqui do queixo, acima dos lábios? Como que fica também o seu lábio? Fica mais rosado? Isso. Então fica com o espelho junto, tá? Pra você analisar junto comigo. Vermelho, vermelho. Agora o azul. Você conseguiu ver a diferença? Vamos lá de novo. Isso. Vermelho. E o azul. O tom frio iluminou muito mais. O tom quente deu uma apagada. Inclusive, um bom jeito de você fazer é com o seu celular. Quer ver? Pega seu celular, pode colocar na sua frente. Às vezes a gente vê os vídeos de coloração e as pessoas veem, nossa, mudou até a cor que tava. Engraçado, né? Que na filmagem mudou até a cor do ambiente.
Por quê? Não é edição. A própria câmera do celular, ele se ajusta às luzes que aparecem. Então ele é uma excelente fonte, na verdade, para você conseguir analisar por causa dessa adaptabilidade, digamos assim, que a câmera do celular faz para ir ajustando as cores para ficar mais harmônico. Isso. Então não é edição. Quer ver, ó? Talvez você consiga ver melhor, ó. Esse aqui tá analisando com seu celular aí. Agora com esse aqui. Conseguiu perceber a diferença? Você pode até tirar foto depois, ver na filmagem. E ó, só lembrando que a gente nunca pode fazer essa análise quando você acabou de fazer alguma atividade física. Porque quando a gente faz uma atividade física, a gente costuma ficar mais rosado, né? Então, você precisa estar totalmente descansado. Bom, a gente viu que você tende a puxar pro frio. Mas será que você fica melhor num tom escuro ou num tom mais claro? Do tom frio, tá? Então a gente vai pegar aqui. Então a gente vai ver a profundidade e a intensidade. Se é um tecido mais profundo ou um tecido mais claro. Vamos ver então como que o tecido escuro, esse aqui já é um azul mais intenso, tá vendo? Como que ele vai se comportar. Se quiser pegar o celular, pode colocar por o outro. Você consegue perceber que o tom mais escuro uniformizou mais? Deixou até teu lábio mais rosado. Isso. Aí. Vamos de novo. Se você for perceber, né, aquele tom ali, ele ficou mais manchado, com um tom mais amarelado no seu rosto. Já temos uma informação de que você é neutra, é escuro, você se comporta melhor no escuro. Então, com base nessas informações aqui, você faz parte da cartela Inverno Escuro, que são exatamente os tons que a gente usou aqui, ó. São os tons da cartela do Inverno Escuro, que são exatamente as cores que a gente utilizou. Se você reparar, são cores que se replicam no que você já é. Os tons de rosa é os tons exatamente também do seu lábio, da rosácea que você tem ali perto do colo, do seu nariz. Isso. Sim, porque o mesmo rosado que fica em uma pessoa também não fica em outra. Esses tons assim mais fechados, tons de verde. Mas lembrando que também tem cores claras, tá? O que acontece? Não é que a gente não possa usar aquelas outras cores, tá? Vamos supor, se às vezes você gosta de um tom que não tá na sua cartela, por exemplo, aquele vermelho bem aberto que a gente viu, digamos que você gosta daquela cor. Você pode utilizar, só que em vez de você usar próximo ao seu rosto, você pode usar, às vezes, na parte de baixo, como uma saia, né, uma calça, ou um acessório, né, às vezes um anel, um cinto, pequenos pontos, entendeu? Mas tudo que vai muito próximo do seu rosto, ele vai ter essa tendência ou de clarear a sua pele ou de deixar mais manchado, tá? Deu pra entender um pouquinho? E eu vou te dar aqui, tá? A sua cartela aqui pra deixar com você. Ok? Pra ficar mais fácil. Ó. Essa aqui é a sua cartela. E fica até mais fácil agora na hora quando você for escolher as suas roupas. Isso. E caso você tenha às vezes dúvida, é que nem sempre a gente vai ter tempo, né, de parar na frente da luz, colocar o celular, enfim. Mas se você puder fazer isso com as roupas que você já tem, você vai treinando mais o seu olhar pra ir analisando. Isso. A cartela não é pra te limitar, mas é pra abranger ainda mais, né, a sua forma. Na hora de você escolher
a próxima roupa que você for comprar, né? Não é pra você desfazer de tudo que você tem, mas da próxima vez que você for comprar roupa, teu olho já vai estar treinado para aquilo. Bom, espero que você tenha gostado dessa consultoria. E se você gostou, pode deixar um like aqui embaixo. Hoje você vai aprender um pouco sobre o tipo de beleza que o seu rosto transmite. A gente vai fazer uma análise da estrutura do seu rosto para ver que tipo de mensagem você transmite. Até para entender se na sua profissão você deseja passar uma imagem, mas às vezes acaba transmitindo outro tipo de imagem. Algumas pessoas transmitem instabilidade, força, outros transmitem calmaria. E tudo isso está ligado aos temperamentos. Você já ouviu falar sobre os temperamentos faciais? Sim, nós temos os temperamentos inatos, que nós identificamos através dos nossos comportamentos, a forma como agimos, né, em cada situação, mas nós temos os temperamentos faciais. Isso, e os temperamentos faciais, eles têm o mesmo nome que os nossos temperamentos inatos. Então nós temos o melancólico, o sanguíneo, o fleumático e o colérico. Mas fique tranquilo, os temperamentos faciais não têm nada a ver com os temperamentos que são inatos em você. São coisas diferentes, mas que têm o mesmo nome. Bom, vou te dar uma visão geral do que são esses temperamentos e já a gente vai analisar bem detalhadamente no seu rosto quais dessas características se encaixa mais. Eu vou te falar aqui quais são as características de cada temperamento. Você aí já vai analisando seu rosto e depois eu fazendo a análise, a gente chega a uma conclusão e a gente vê também se a sua percepção estava correta. Então, começando pelo temperamento melancólico, ele tem uma certa sensibilidade, tem introspecção e romantismo. Tem esse exemplo aqui para te mostrar. Já o colérico transmite força, liderança, confiança, segurança. E esse tipo de beleza costuma passar uma presença marcante. Já o sanguíneo traz vitalidade, energia e dinamismo. Já o fleumático traz calma, acolhimento. Então vamos analisar como que é a estrutura do seu rosto. Eu vou vir com a lanterna para ver bem de pertinho como que são os seus olhos, o formato do teu nariz. Analisar também a sua pele. As bochechas, se são proeminentes ou não. Pode colocar os cabelos para trás. Eu vou agora tocar na sua pele, tá? Uma pele macia. Vou analisar a sua simetria usando esse aqui. Vou colocar bem no meio para centralizar aqui no seu rosto. Vou fazer uma demarcação. Tô ansiosa para saber. Dá mais uma analisada. Vou ver aqui com a fita métrica. Vamos ver aqui.
Você tem os lábios do arco do cupido bem marcado. O volume dos teus lábios é de médio a alto. Não é nem muito volumoso, mas também não é pequeno. Seus olhos são bem amendoados. Os dois. E o seu nariz, ele é bem arrebitado, né? Vira assim de lado. Vamos ver aqui o seu queixo. Você tem um queixo fino. As maçãs do rosto são bem proeminentes. Então, pelo que eu pude analisar aqui, você tem um temperamento sanguíneo. Tem força, mas ao mesmo tempo também transmite delicadeza e também tem bastante movimento por causa do seu cabelo. Os olhos amendoados, mas eles também não trazem uma tristeza, né? Eles são amendoados, mas eles trazem também aconchego. É bem uma mistura dos dois. Percebo também que você tem linhas crescentes no rosto. Você tem curvas no rosto, mas tem uma espessura moderada. Traz uma beleza mais madura, mas não significa que você seja velha. Você traz esse ar mais de mulher e menos de menina. A gente percebe uma sensualidade, um dinamismo e também feminilidade. Bom, não sei se era exatamente essa mensagem que você gostaria de transmitir, mas é isso que os seus traços comunicam. Você sabe que a maquiagem, ela tem o poder de transformar. Então, caso um dia você queira transmitir outro tipo de mensagem, às vezes para um evento específico, a gente pode usar a maquiagem a nosso favor, a nossas vestimentas, porque o temperamento facial é só uma parte de todo o conjunto do que a nossa imagem transmite. Um ponto importante que não tem a ver com temperamento, mas eu percebi que você tem um pescoço alongado, mas isso é uma opinião pessoal minha, fica muito bonito, eu acho muito bonito o pescoço alongado. E pescoço não é só pescoço, ele também transmite, dependendo do que você faz. Por exemplo, uma curiosidade aleatória, mas mulheres que têm um pescoço menor, mais achatado, e coloca um silicone com um perfil alto, é como se tornasse uma coisa só, não gera equilíbrio. Exatamente, até na hora de escolher o silicone, a gente precisa estudar um pouco sobre como é o nosso tipo de beleza e o que pode cair melhor. Acho que você também tem curiosidade de saber um pouco sobre o corte de cabelo. Existe um corte de cabelo que, pra você não errar, se não tá nem muito curto nem muito longo, você vai medir do início da sua testa até o queixo, que nem eu fiz aqui, e vai replicar aqui. Aonde terminar é o seu ponto de equilíbrio, seu primeiro ponto de equilíbrio, que é onde o seu cabelo longo, ele cria mais harmonia. Claro que você pode ter o cabelo do tamanho que você quiser, mas isso também vai trazer equilíbrio, não vai nem pesar e nem ficar curto demais. E acredite, nem todos os rostos, eles são parecidos. Tem rostos que são mais achatados e outros que são mais alongados. Vamos descobrir se o seu é alongado. Aqui. Ele é mais alongado e aquele é seu ponto de equilíbrio. E você também pode descobrir o seu segundo ponto de equilíbrio, que é a metade dessa medida que a gente fez. E ele fica muito bom para colocar um colar. Então, por exemplo, se aqui, mais ou menos, nessa região aqui, ficou o tamanho do seu cabelo, metade, que é mais ou menos aqui, é onde ficaria perfeito um equilíbrio aqui para colocar uma joia aqui, um colar, né? Às vezes por uma festa, com um vestido que fica bonito o decote, vale ressaltar, né, esses pontos. Essa foi a análise, então, que a gente fez do seu rosto. Espero que você tenha gostado e use isso a seu favor.